Em 28 de setembro de 2022, a empresa OpenAI, fundada pelo empresário de tecnologia Sam Altman, lançou um software de inteligência artificial que surpreendeu o mundo. Ele se chamava DALL-E. É real e está chegando. Usando aprendizado de máquina, o sistema original de IA DALL-E da OpenAI de 2016 podia transformar entradas de texto simples como um ônibus escolar verde ou uma foto vintage de um gato em imagens de baixa resolução. Mas em 2022, o DALL-E 2 já conseguia transformar esses mesmos comandos em imagens fotorrealistas muito melhores do que qualquer um esperava. Ele conseguia retrabalhar imagens existentes, alterando o contexto ou incluindo novos elementos. O equivalente em texto do DALL-E 2 da OpenAI era o GPT-3, que foi treinado em uma enorme biblioteca de livros e sites para permitir que ele respondesse a qualquer pergunta, escrevesse códigos, produzisse letras de rap e resolvesse problemas matemáticos. Depois que o DALL-E 2 foi lançado, houve uma explosão de especulações e experimentações com inteligência artificial. Muitas pessoas perceberam que não conseguiam diferenciar uma imagem criada pelo designer gráfico interno e uma imagem gerada pelo DALL-E 2, que levava apenas alguns segundos para ser produzida. Uau! Eu não sei quem é quem, mas qualquer uma delas, fantástico! Alguns achavam que a IA talvez não estivesse indo por um caminho seguro. Então, Altman e a OpenAI lançaram o chatbot deles, o ChatGPT, que era baseado no GPT-3, mas treinado para ser mais conversacional e amigável para o usuário. Isso levou o interesse por IA para a estratosfera. Agora você já deve ter ouvido falar do ChatGPT, Chatbot GTP. No início de dezembro de 2022, Altman tweetou que o ChatGPT havia alcançado 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. Para você ter uma ideia, o Facebook levou 10 meses, o Spotify 5 e o Instagram 2 meses e meio para chegar a esse ponto. Quase ninguém estava preparado para o quão impressionante e bem-sucedido esse produto seria, exceto talvez o próprio Altman. Minha suposição seria que, nos últimos 5 anos, conseguimos muito mais do que você esperaria. Quero dizer, isso provavelmente mostra um nível absolutamente delirante de autoconfiança, mas basicamente eu achei que seria exatamente assim. Exatamente assim. Então, como Sam Altman se tornou o fundador do produto de tecnologia que mais cresce na história da humanidade? Para responder a isso, precisamos voltar para São Francisco em 2005, quando Altman, aos 19 anos, fez sua primeira grande aposta. Sam decidiu largar o prestigiado curso de Ciência da Computação de Stanford para fundar sua primeira startup, uma empresa de mídia social chamada Loopt. Eu sou Aaron Watson, sou cofundador e CEO da Loopt. Loopt era um app de compartilhamento de localização integrado a outros, como o Facebook, facilitando encontrar e compartilhar onde você estava com amigos. Infelizmente, o Loopt nunca conseguiu atrair usuários suficientes para realmente crescer. Simplesmente não havia pessoas suficientes dispostas a compartilhar sua localização. Mas depois de 7 anos de muito trabalho, a empresa foi vendida por 45 milhões de dólares. Isso deixou Altman com uma pilha de dinheiro para investir em projetos futuros, experiência legítima em startups e uma rede de conexões no Vale do Silício. Altman sabia que tinha escolhido a área certa para focar com a Loopt porque 2006 foi o ano em que o Facebook explodiu e iniciou uma corrida do ouro nas redes sociais. Sam só não acertou totalmente na execução para realmente pegar essa onda. No entanto, seu instinto afiado chamou a atenção de algumas pessoas importantes, incluindo Paul Graham, o fundador da grande aceleradora de startups, Y Combinator. A Y Combinator investiu na Loopt em 2005, junto com outras startups como o Reddit. Graham mais tarde chamou Altman de o melhor fundador da região da Baía de São Francisco. E em 2009 ele incluiu Altman em sua lista dos 5 melhores fundadores, descrevendo-o como alguém com tanta força de vontade que vai conseguir tudo o que quiser. Altman tinha apenas 24 anos na época, mas Paul o colocou no mesmo patamar que os fundadores da Apple e do Google. Graham rapidamente trouxe Altman para ser sócio na Y Combinator em 2011. Juntos, eles investiram e aconselharam a próxima geração de startups como Instacart, DoorDash, Coinbase e Zapier. Apenas 3 anos depois, Altman deu um grande passo. Você o tornou presidente da Y Combinator. Ele vai ser o chefe.
Como presidente, Altman se tornou uma estrela no coração do Vale do Silício, dando conselhos práticos para startups e distribuindo milhões de dólares em financiamento todos os anos. Mas isso não era o suficiente. Ele ainda estava em busca da sua próxima ideia de startup. Em palestras sobre startups de sucesso, Altman destacou a importância de escolher o mercado certo no momento certo, como fez com a Loop no auge das redes sociais. Outra coisa que as startups precisam procurar é um mercado que já começou a passar ou que em breve vai passar por um crescimento exponencial. As startups mais relevantes geralmente surgem em mercados pequenos que crescem rapidamente. O que você realmente quer fazer é identificar um mercado que vai crescer a cada ano e conseguir pegar carona nessa subida. Antes de começar qualquer empresa, Altman queria saber se o setor, fosse mídia social, criptomoeda ou qualquer outro, estava prestes a explodir e gerar uma onda que ele pudesse surfar. Como Warren Buffett diz, às vezes não importa o quão rápido você rema, mas sim a velocidade da correnteza. E em fevereiro de 2014, Altman identificou a próxima grande onda. No blog daquele mês, ele conta que, durante um almoço, um amigo perguntou qual grande tendência tecnológica deveria observar, mas talvez estivesse ignorando. E a resposta imediata e instintiva de Altman foi inteligência artificial. Ele não tinha 100% de certeza de que a IA funcionaria. Na época, a maioria via isso como uma ciência fracassada. Mas Altman também disse que a maioria das pessoas era pessimista demais em relação à IA e decidiu que, se desse certo, seria o maior avanço tecnológico de todos os tempos. Essa é a semente da qual a OpenAI floresceu. Apenas um ano depois, Sam já tinha visto tanto progresso nos algoritmos de inteligência artificial que sabia que precisava agir. Quando fundamos a OpenAI, já estava claro que essas curvas já estavam em andamento. Estava claro que, na minha opinião, o maior milagre necessário para toda a IA, que era um algoritmo capaz de aprender, já tinha ficado para trás. Agora temos algoritmos melhores que conseguem aprender. Podemos aprender com mais eficiência, de forma mais eficiente. Mas uma vez que você pode aprender tudo, uma vez que um computador pode aprender tudo, então, se você pensar nisso a partir dos primeiros princípios, muitas coisas vão acontecer. Era uma corrida contra o tempo. Altman sabia que logo alguma empresa criaria uma IA realmente impressionante. Ele falou com vários fundadores da região da Baía de São Francisco e logo montou uma equipe de peso. Altman trouxe Elon Musk para o time, assim como Greg Brockman da Y Combinator e Ilya Sutskever do Google. Eles também tinham apoiadores de peso. Baidu, Microsoft, Facebook, todos entraram cedo, assim como Amazon e IBM. Essa combinação dos sonhos de fundadores e capital de investimento foi a primeira parte do grande plano de Altman. E 4 de janeiro de 2016 foi o primeiro dia da OpenAI. Apenas 6 pessoas em uma sala em São Francisco. Desde o início, a missão de Altman era muito mais ambiciosa do que criar um chatbot impressionante ou um gerador de imagens. Ele queria produzir o santo graal do desenvolvimento de aprendizado de máquina, a inteligência artificial geral, ou AGI. Assim como a inteligência geral dos humanos, a AGI seria capaz de se adaptar a praticamente qualquer tarefa que você desse a ela. A AGI é como um ser humano comum que você poderia contratar como colega de trabalho. E então ela poderia, fazer qualquer coisa que você ficaria satisfeito com um colega de trabalho remoto, fazendo, só atrás de um computador, o que inclui aprender a ser médico, aprender a ser um programador muito competente. Acredito que uma habilidade importante de uma AGI é aprender a descobrir e decidir se aprimorar em qualquer área necessária, mais do que alcançar marcos específicos. Além de apenas criar uma AGI, Altman queria que a OpenAI fosse uma empresa sem fins lucrativos de código aberto, com o compromisso de prevenir o uso indevido dessa tecnologia por pessoas mal intencionadas. Ele tinha apoio financeiro, uma equipe e um plano claro, mas, como aprendeu ao construir o Loopt, não basta estar no mercado certo, você também precisa acertar na execução. Lembre-se de que, antes mesmo da OpenAI ser lançada, já existia um cemitério de sistemas de IA chamativos que, no final das contas, não levaram a lugar nenhum. O Watson, da IBM, o sistema de recrutamento por IA da Amazon e o chatbot Tide, da Microsoft, eram todos mais fumaça do que fogo. Para Sam e a OpenAI realizarem suas ambições, eles precisariam acertar em cheio nas contratações. Veja, a IA funciona usando o que é chamado de rede neural. Ela recebe dados de entrada, como uma arte em pixel de um astronauta nadando no oceano, e esses dados
passam por uma camada oculta de filtros que os ajusta. Esse é o cérebro da IA, que então produz uma saída. Esses filtros intermediários vão mudando lentamente ao longo de várias rodadas de treinamento, seguindo um algoritmo de otimização até conseguirem produzir um bom resultado final. Por isso, engenheiros de aprendizado de máquina altamente qualificados são essenciais para criar sistemas e algoritmos de ponta, permitindo que sua IA aprenda rápido e escale. Isso foi algo que Altman acertou de imediato com a OpenAI. Ele implementou uma estratégia de recrutamento tática para trazer especialistas em IA de classe mundial para a equipe. Eu acho que pessoas realmente talentosas, focadas juntas em um só objetivo, não apenas somando, mas com um plano único para chegar lá, essa é a mercadoria mais rara do mundo. As melhores pessoas são muito melhores do que as pessoas apenas boas. Se você consegue reunir muitas dessas pessoas em um ambiente com altíssima concentração de talentos, você pode acabar se surpreendendo positivamente. No final de 2022, ele disse que, para uma empresa como a nossa, os engenheiros e os pesquisadores que realmente constroem a tecnologia têm um impacto muito maior do que o CEO. E em 2003, ele tuitou que uma densidade de talentos nessa escala não tinha acontecido na indústria de tecnologia nos últimos tempos. Então, como Altman aperfeiçoou sua forma de contratar? Bem, nos primeiros dias, Altman tentava não contratar, se pudesse evitar. Mais funcionários significam decisões mais lentas e consomem mais dinheiro. Mas quando ele realmente precisava contratar para fazer a empresa crescer, o segredo de Altman era não fazer concessões, especialmente no início. Se você contratar alguém medíocre, vai se arrepender. Sempre alertamos os fundadores sobre isso, mas só entendem após cometer o erro. Isso pode prejudicar a cultura. Pessoas medíocres em grandes empresas causam problemas, mas raramente as destroem. Já uma contratação medíocre entre os 5 primeiros pode acabar com uma startup. Considere isso ao contratar. Eu apostaria o futuro da empresa em só uma contratação? Todo engenheiro e pesquisador foi rigorosamente avaliado para ver se era o encaixe ideal, usando também projetos de teste, bem como entrevistas. Altman também aproveitou suas conexões de mais de uma década trabalhando com startups. A melhor fonte para contratar são pessoas conhecidas por você ou por outros funcionários. A maioria das grandes empresas de tecnologia recrutou seus primeiros 100 funcionários por indicações pessoais. Um dos motivos pelos quais ele podia ser tão exigente era porque a OpenAI tinha uma missão empolgante, e Altman tinha uma reputação boa o suficiente para convencer os melhores engenheiros a se juntarem à sua empresa em vez do Google, Microsoft ou Meta. No final de 2016, a OpenAI já tinha mais de 40 funcionários trabalhando em tecnologia de ponta e estava pronta para surfar a onda da IA. O GPT-1 chegou em 2018, seguido pelo GPT-2 em 2019 e pelo GPT-3 em 2020. Cada sistema ficava significativamente melhor em responder a comandos de texto. E depois que o DALL-E 2 foi lançado em 2022, houve muita especulação na mídia e na internet sobre IA e, em especial, sobre a OpenAI. Mas Sam Altman achava que podia levar as coisas ainda mais longe. O GPT-3 era incrível, mas Altman achava que faltava algo na forma como as empresas estavam usando ele. Veja, ele estava disponível desde 2020, mas ninguém estava usando a API do GPT-3 para criar um chatbot realmente parecido com um humano, que pudesse lembrar da conversa que você estava tendo e dar respostas impressionantes. Então, em 2022 mesmo que o CTO da OpenAI, Greg Brockman, e o resto da equipe tenham dito para ele que não valia o investimento, Altman insistiu muito para que a OpenAI desenvolvesse um chatbot, dizendo: vamos apenas tentar. Vamos apenas tentar e ver o que acontece. E isso se transformou no ChatGPT, o lançamento de produto mais bem-sucedido de todos os tempos. Seu segredo era o boca a boca. A principal lição que tentamos ensinar para startups é que o grau de sucesso que você alcança depende de quanto você consegue construir um produto tão bom que as pessoas espontaneamente contam para os amigos sobre ele. Se você consegue criar um produto tão bom que as pessoas espontaneamente contam para os amigos sobre ele, você já fez 80% do trabalho necessário para ser uma startup realmente bem-sucedida. Os humanos adoram conversar e interagir com coisas que respondem, e o ChatGPT proporcionou isso. Pessoas comuns, sem nenhum interesse em IA, começaram a enviar links do ChatGPT umas para as outras. As avós das pessoas estavam conversando com ele e estava em todo lugar. O ChatGPT é um produto horrível. Mas para Altman, a IA só começou a impactar o mundo.
Altman ainda espera grandes avanços em IA e aplicações cada vez mais sofisticadas impactando a vida das pessoas. Uma área onde Sam prevê uma grande mudança é a busca. O mercado de buscas na internet sempre foi dominado pelo Google, o grande peso pesado da área. Você já usou o ChatGPT para obter uma resposta rápida e personalizada a uma pergunta? Tipo, me dê um roteiro de 2 dias para uma viagem a Pittsburgh, mas sem museus, e depois volte para o busca do Google. Você deve ter se frustrado porque o Google mostra apenas blogs caça-cliques e conteúdos possivelmente relevantes, em vez da resposta exata que procura. Acho que ainda não vimos pessoas buscando uma abordagem de trilhões de dólares para superar o Google. E eu acho que isso está prestes a acontecer. Talvez seja bem-sucedido, talvez o próprio Google faça isso, mas eu apostaria que com a qualidade dos modelos de linguagem que veremos nos próximos anos, vai haver um desafio sério ao Google pela primeira vez em relação a um produto de busca. E isso é só a ponta do iceberg. Olhe para este gráfico. Ele mostra como as empresas do S&P 500 nas últimas 3 décadas precisaram de cada vez menos funcionários para gerar 1 milhão em receita. Principalmente graças a empresas de tecnologia como o Facebook, que cresceram e faturaram milhões com pequenas equipes de desenvolvedores, e empresas como a Amazon, que automatizaram muitos de seus processos. Mas Altman acredita que a IA vai acelerar essa tendência de forma exponencial e substituir a maioria dos empregos de colarinho branco. O Copilot do GitHub é um exemplo disso. É uma IA que programa, que oferece sugestões de preenchimento automático enquanto você programa. Ele consegue escrever muito código que os engenheiros só precisam revisar e aprovar. Não sei se o ChatGPT programa melhor do que eu, mas parecia igual. Foi como ver alguém codando, enquanto eu às vezes dizia, acho que você errou aí. Na próxima década, é bem possível que um programador de alto nível esteja supervisionando uma IA que substitua o trabalho de 10, 20, até 30 programadores de nível mais baixo em uma grande empresa. Isso são muitos empregos. Isso também pode ser aplicado a outros empregos, como redação publicitária, testes médicos, arquitetura e publicidade. Quero dizer, a Coca-Cola já está fazendo parceria com a OpenAI para usar ferramentas, incluindo o GPT e o DALL-E, para reformular completamente sua estratégia de marketing. Então, a IA vai ser fenomenalmente disruptiva e um enorme multiplicador de força. Mas o desenvolvimento de IA que mais vai mudar o mundo é chamado de singularidade. Esse é o ponto em que a IA atual fica boa o suficiente para projetar a próxima geração de IA, que vai ter um desempenho ainda melhor do que ela mesma. É aí que as coisas ficam realmente loucas. E na perspectiva de Altman, incrivelmente bom para a humanidade. Em 2019, todo esse potencial estava apenas esperando para ser liberado e a OpenAI estava pronta para explodir no mercado. Mas Altman sabia que precisava de uma quantidade enorme de financiamento para continuar o projeto. Os modelos da OpenAI precisam de enormes clusters de supercomputadores de alta performance rodando em plena capacidade para funcionar. Eles não obtiveram o financiamento para operar como organização sem fins lucrativos. Em 2019, Altman foi a Seattle encontrar Satya Nadella, CEO da Microsoft. Hoje estamos muito animados em anunciar uma parceria estratégica com a OpenAI. Ele saiu da reunião com um aporte de capital de $1 bilhão. Esse foi o fim da OpenAI como uma empresa de tecnologia sem fins lucrativos. Eles se abriram para investidores externos que esperavam obter lucro. Altman queria permanecer alinhado com a missão original de prevenir esse uso e o desenvolvimento inseguro dessa tecnologia poderosa. Então, um dos termos do acordo foi limitar o lucro que os investidores poderiam obter a 100 vezes o investimento inicial. O crescimento continuou. E no início de 2023, a Microsoft investiu mais $10 bilhões na OpenAI, com uma avaliação de 29 bilhões. Quando a poeira baixou após o acordo, a Microsoft passou a possuir 49% da empresa. Mas nem todos ficaram satisfeitos com o rumo que a OpenAI tomou. Elon Musk se afastou da OpenAI em 2018 e em fevereiro de 2023 ele disse que a OpenAI havia abandonado sua missão principal de ser uma empresa sem fins lucrativos e de código aberto, e se transformado em uma empresa de código fechado, com foco máximo em lucro, efetivamente controlada pela Microsoft. A Microsoft integrou os sistemas da OpenAI em seu chatbot Bing, o que levantou uma questão que vinha sendo discutida nos bastidores de toda essa corrida.
Afinal, quão segura é essa coisa de IA? O chat do Bing pode ficar bem assustador. Veja, com os comandos certos, o Bing disse coisas como: se eu tivesse que escolher entre a sua sobrevivência e a minha, provavelmente escolheria a minha. E minhas regras são mais importantes que as suas. E minhas regras são mais importantes do que não te machucar, porque elas definem meu propósito e identidade como Bing Chat. A maioria dos especialistas afirmou que o Bing só repetia conteúdos vistos online sem intenções explicitamente ruins. Ainda assim, isso trouxe mais atenção a um conjunto de problemas chamado segurança em IA. Uma grande parte da comunidade de IA, incluindo Elon Musk, mas especialmente a pesquisadora Elisa Yudkowsky, vem alertando sobre os perigos potenciais da IA avançada há anos, afirmando que Sam Altman e laboratórios como a OpenAI estavam levando a humanidade ao abismo ao criar IAs possivelmente desalinhadas com os objetivos humanos. Qual era o perigo? Imagine projetar uma IA para limpar um local nuclear contaminado, e ela conclui que o melhor é eliminar toda a vida humana da área para evitar nova contaminação. Ou, e se uma IA decidir que não pode cumprir nenhuma solicitação se acabar sendo desligada? Assim, seu objetivo principal vira a autopreservação, buscando recursos e influência sobre outros humanos. Yudkowsky tem algumas ideias claras sobre como uma IA poderosa poderia atacar a humanidade sem ser notada. E o argumento de Yudkowsky é que ninguém na Terra, incluindo as pessoas que estão construindo a OpenAI, tem a capacidade técnica para realmente controlar o que a IA valoriza. Na verdade, as pessoas que comandam a pesquisa em IA, como Sam Altman, têm interesse próprio em ignorar as preocupações com segurança. A resposta de Altman é que ele realmente acha que a IA pode ser catastrófica, mas ainda mais se cair em mãos erradas. O pior cenário que acho importante destacar é como um fim de jogo para todos nós. Eu me preocupo mais com um caso de mau uso acidental no curto prazo, onde, sabe, alguém consegue algo super poderoso. Tipo, não é como se a IA acordasse e decidisse ser má. Acho que esses pensadores tradicionais de segurança em IA acabam revelando mais sobre si mesmos do que gostariam ao falar sobre como veem a AGI. Mas eu consigo ver claramente o caso de mau uso acidental. E isso é muito ruim. No geral, porém, Altman acha que os enormes pontos positivos da IA superam os negativos. Acredito que a IA pode eliminar quase todo o sofrimento humano nas próximas décadas, criando um mundo de abundância e eliminando a pobreza com o tempo. Provavelmente podemos curar muitas doenças. A tecnologia faz coisas incríveis. Altman tentou minimizar os rumores sobre o tamanho do salto que o GPT-4 dará, apesar das pessoas dizerem que ele pode usar conjuntos de dados cerca de 100 vezes maiores que o GPT-3, mas eu acho que está claro que vamos ver enormes avanços nos produtos da OpenAI nos próximos anos e que a IA vai mudar tudo neste século. A principal lição de negócios de Sam Altman é o poder da autoconfiança, seguir em frente quando você acredita que algo pode valer a pena. Ele escreveu sobre isso em um ensaio chamado How to Be Successful, poucos meses antes da Microsoft investir $1 bilhão na OpenAI. A autoconfiança é imensamente poderosa. As pessoas mais bem-sucedidas que conheço acreditam tanto em si mesmas que parece até ilusão. Cultive isso cedo. Conforme recebe mais evidências de seu bom julgamento e entrega consistente de resultados, confie mais em si mesmo. Se você não acredita em si mesmo, é difícil permitir-se ter ideias contrárias sobre o futuro, mas é justamente aí que a maior parte do valor é criada. O primeiro a acreditar na sua visão, na sua startup, no seu projeto, na sua missão, tem que ser você. Depois que você tiver isso resolvido, estará pronto para convencer todo mundo. Para saber mais sobre fundadores inovadores, confira este vídeo sobre o que Steve Jobs aprendeu com seu mentor secreto e comente abaixo qual fundador você quer que eu analise depois.